Olá, juniores, tudo bem com vocês? Tia Benga tá com muita saudade. E que bom que nós temos agora, né, esse meio aí pra gente poder conversar um pouquinho, né? E principalmente aprender um pouquinho da palavra de Deus. Esse é o objetivo dos nossos EBDs, não é verdade? Então, gente, hoje a gente vai estar aprendendo sobre um salmo, que é o Salmo 51. Vamos conversar um pouquinho sobre ele. Nosso último encontro, né? Meu e de vocês foi sobre os livros poéticos, né? E Salmo é um livro poético e eu escolhi esse texto hoje para a gente falar um pouquinho sobre ele. Mas antes vamos orar? Onde você está aí agora? Aquiete o seu coração, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Deus, obrigada agora por esse momento. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada porque mesmo, Senhor Jesus, o que estamos passando agora, podemos perceber o seu cuidado e a sua misericórdia, Senhor. E agora eu te peço por cada junior, cada família, Senhor, representada, que o Senhor possa estar cuidando, livrando todo mal, Senhor. Guarda a saúde dos juniores, proteja a vida deles, Senhor. E cada dia, cada um possa querer aprender mais de Ti, da Tua palavra. Se não estamos lá no templo agora, em nossa sala de aula, lá, juniores, mas estamos em nossas casas, Senhor, e nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, que é tão grande por nós, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor, e amém. Amém. Então, gente, espero que vocês estejam bem, espero que todo mundo aí esteja na sua casa, né, com suas famílias, se cuidando, né, se alimentando bem, cuidando da saúde, tá bom? Então, eu gostaria que vocês pegassem a Bíblia de vocês, como eu falei, né? Eu deixei o recadinho lá no grupo. E abro aí no Salmo 51 para vocês acompanharem comigo. Eu vou ler o Salmo todo e depois vamos falar um pouquinho por parte, tá bom assim? Então, vamos ler junto? Todo mundo já abriu aí? Vou dar um tempo. Salmo 51. É uma poesia que nós vamos ler, é uma oração, né, de Davi. Depois vamos falar um pouquinho, entender um pouquinho sobre ele. Podemos ler? Eu abri aqui no meu computador e eu vou estar lendo com vocês. Acompanha aí. Salmo 51, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. 2. Lave-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. 3. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. 4. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu a minha mãe. Esse versículo que eu li agora foi o 5. 6. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. 7. Purifica-me com sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. 8. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. 6. Esconde a tua face dos meus pecados. 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. 12. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. 13. Então ensinarei aos transgressores os seus caminhos, os pecadores a ti se converterão. 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. 15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. 16. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. 18. Faz-me um bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. 19.
Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém. Que linda oração, né? E essa foi uma oração de Davi, né? Onde ele confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove e dê um espírito reto. Esse salmo de Davi, gente, é uma resposta, é uma oração a Deus, né? Quando o profeta Natan veio a ele, depois de ele ter estado com Batseba, né? E segundo a lei mosaica, Davi cometeu 2 pecados. Ele cometeu o pecado de adultério e também assassinato premeditado. Essa história ela se encontra lá em 2 Samuel 11 e 12, do versículo 1 a 15. Nós já estudamos essa história, né, lá na EBD, então eu não vou me fixar na história, vamos falar sobre a oração de Davi hoje, mas quem aí quiser relembrar, 2 Samuel 11 e 12, de 1 a 15. Tá? Capítulo 11, capítulo 12, versículos 1 a 15. Né? Então, o relato do pecado de Davi, está escrito lá, e a censura de Natan, né? Mediante o que Davi fez, né? Então, a gente vai se ater aqui no Salmo 51, que é o arrependimento de Davi, pensando na palavra, o que é arrependimento? Para vocês hoje, o que é arrepender-se? Quando você fala assim, né? Quando alguém fala para você, você precisa se arrepender do que você fez, hein? O que é arrependimento? Bem, o arrependimento, né? É o resultado de se arrepender, é o mesmo significado de contrição, mudança de postura, de comportamento em relação àquilo que você fez, ou algo que passou, algo que aconteceu. Então, você vai mudar de atitude, vai se arrepender daquilo que você fez. Isso é arrependimento. Não adianta, nós somos pecadores, né? Nós somos pecadores, porém, nós precisamos nos arrepender dos pecados e tentar mudar. Tentar, né? É fazer diferente. Não adianta você cometer o mesmo pecado todo dia, sempre. Isso aí não é arrependimento, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Bem, gente, o versículo 1 fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. O versículo 1 e o 2, né, é o apelo à misericórdia de Deus no contexto da confissão de Davi. O 12 ele pede para lavar completamente a iniquidade dele, purificar o seu pecado. Então, o versículo 1 e o 2 é o apelo, né, a Deus por misericórdia. Em Deus, sim, há misericórdia. O que é misericórdia? É um favor gratuito, não é merecido. Nós não merecemos a misericórdia, a graça de Deus. É um favor que Deus nos dá sem merecer. Então, ele começa o versículo pedindo essa misericórdia. O versículo 3, né, e 4, reconhecimento de que o pecado de Davi fora contra o Senhor. 3 e 4, porque eu conheço as minhas transgressões, ele identifica que ele errou, ele identificou o pecado dele, e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele fala para Deus no versículo 4, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Então, gente, ele reconhece, né, o seu pecado, e ele reconhece que foi contra Deus. Às vezes a gente, né, erra com a mamãe, com o papai e pede perdão só papai e mamãe. Ah, eu desobedeci a mamãe e papai, eu vou lá pedir desculpa a ele. Mas primeiro a gente é contra o Senhor, a gente peca contra Deus primeiro. Então nós temos que pedir perdão a Deus, porque se ele manda a gente obedecer e a gente desobedece, a gente está pecando contra o mandamento que Deus nos deu. Então a gente precisa pedir perdão a Deus também, em primeiro lugar, né? Então, reconhecimento de que o pecado de Davi fora contra o Senhor. No versículo 5 e 6, confissão de Davi de que o pecado permeava o seu ser. Olha o versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, lá no ventre da mãe dele, e em pecado me concebeu a minha mãe. Versículo 6. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Então, gente, ele confessou, né, que desde o ventre ele já era pecador, né? Em pecado me concebeu a minha mãe. Então, do versículo 1 ao versículo 6, ele pede misericórdia ao Senhor, ele quer que Deus limpe todo o pecado dele.
Então, o pecador deseja que Deus apague o seu pecado. Nós, quando pecamos quando nós pedimos perdão de verdade, nos arrependemos, a gente quer que Deus não se lembre mais daquilo que a gente fez. Então, só Deus pode lavar a mancha, né, que nós colocamos em nosso coração. Quando Davi falou, contra ti pequei, nós temos que lembrar que seja qual for a ferida que o pecado provoque na própria pessoa ou nos outros, o cerne de sua pecaminosidade é que ele ofende a Deus primeiro. Então, o nosso pecado ofende o coração de Deus. O pecado é indesculpável, porque é contrário ao desejo de Deus. Deus não quer que pequemos, né? O pecado desagrada a Deus, nos afasta de Deus, né? Então, a gente tem que entender isso. Eu pequei contra Deus, preciso me arrepender. Então, vamos agora para o versículo 7 até o 15, entender um pouquinho do 7 ao 15. O versículo 7 aparece uma palavrinha diferente aí, né? Purifica-me com isopo. O que é isso, Tia Bianca? Isopo. Vamos entender um pouquinho? Davi refere-se a um ritual de purificação previsto na lei mosaica. Esse isopo é um instrumento de borrifar, né, que naquela época, né, existia. E ele no versículo 7, 8, 9, ele pede repetidas vezes que seja purificado, expressando sua grande carga de culpa. O verdadeiro arrependido anseia por se livrar do pecado mesmo. Ele fica incomodado, né, com aquilo. Precisamos nos incomodar com o nosso pecado. Então, no versículo 7 ao 13, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, uma série de pedidos de perdão. Se você for ler ali, né? Faz-me ouvir júbilo de alegria para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Versículo 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi temia, né, perder o Espírito Santo. Lá em Efésios 4:30, diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Então nós precisamos, né, quando a gente erra, pensar nisso aí. Entristecer o Espírito Santo, misericórdia, né? Vamos lembrar desse versículo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Precisamos pensar nisso. Nossas atitudes hoje têm deixado o coração de Deus triste? Tem entristecido o Espírito Santo? Quando temos o Espírito Santo, a gente recebe Jesus, recebe o Espírito Santo e a gente é incomodado quando a gente erra. Eu digo para as minhas filhas que a gente sente como se uma pontinha, alguma coisa está espetando a gente errou, alguma coisa está incomodando, a gente não fica bem, né? Então a gente tem que ir lá contar a verdade, falar no que você errou, seja com alguém, né? Seja com você mesmo, às vezes você peca contra você, e pedir em primeiro lugar perdão a Deus. Então, gente, dos versículos 7 ao 15, podemos entender as dimensões do verdadeiro arrependimento. A gente não deixa de falar, a gente não deixa de colocar diante de Deus aquilo que a gente errou, né? Davi deseja ser perdoado por diversos motivos. Para ter sua própria paz, né? Você ficar leve, estou em paz, eu pedi perdão. Segundo lugar, pela mensagem que espera poder comunicar aos outros. E terceiro lugar, pelo louvor que almeja render em meio à comunidade de fiéis. Olha só, ele coloca aqui, ó. Então ensinarei aos transgressores os seus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Ele quer, né, falar de Deus, ele quer com alegria, com leveza, proclamar a palavra de Deus e as pessoas se converterem, né? Então ele tem esse desejo. E no versículo 14, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. O arrependido, né, verdadeiro, ele canta ao Senhor com alegria. Então ele pede, abre a minha boca para eu cantar o seu louvor. Então ele quer almejar, cantar, né, esse louvor, ele quer ter alegria em louvar ao Senhor. Então, para a gente poder entender, né, ele faz uma série de pedidos de perdão e o voto de louvor pelo pecador perdoado. Podemos entender isso, né? Esses versículos de 7 ao 13, 14 e 15. E vamos agora para o 16, 17, 18 e 19. E eu posso
resumir numa frasezinha, Deus e a comunidade, o que agrada ao Senhor. Então, gente, no versículo 16, 17, 18 e 19, fala assim: pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Fácil, né? Oferecer um sacrifício ao Senhor. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O prazer do Senhor não está no animal sacrificado ali, mas na pessoa restaurada, mudada. Deus, lá no Antigo Testamento, né, ele exigia sacrifícios, sim, né? O melhor animal. Nós falamos um pouquinho sobre isso, a Fabiane falou, né? Agora na Páscoa, né? Precisava ser feito de um sacrifício de um animal sem mácula, sem mancha, um animal, né, perfeito, sem machucado. E naquela época no Antigo Testamento, né? Exigia esse sacrifício, mas seu prazer, o prazer de Jesus, sempre esteve naquele que a ele se apresenta com postura obediente. Não adianta falar assim para a mamãe: ai, tá bom, mãe, eu vou lá fazer o que você está pedindo. Você quer que eu hoje arrume a casa? Quer que eu vou lá lavar a louça? Tá bom, vou lavar. Mas o coração tá naquilo ali para agradar a mamãe, fazer só por fazer. Não adianta, o nosso coração tem que estar com prazer, né, com alegria. Então, as ações praticadas sem um coração contrito não são aceitas por Deus. Então, Davi sabia disso. Ele já disse ali: não deseja sacrifício, não daria. Tu não te deleitas em holocausto. Agora, esse versículo 17. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. Isso o Senhor não despreza. Se ele vê o seu coração quebrantado, contrito, arrependido, ele não vai desprezar. Ele vai apagar da mente dele quando a gente erra. Então, é isso que Deus quer. Que estejamos arrependidos de verdade. Um coração contrito diante dele quando a gente erra. Então, Davi aprendeu por experiência própria que acertar-se com Deus era uma questão de coração. Vem lá de dentro. Deus vê o nosso coração. E quando está contrito, Deus não despreza. Então, gente, declaração sobre os sentidos da adoração verdadeira. No versículo 16 e 17, podemos ver isso. Coração contrito, uma adoração verdadeira perante a Deus. Davi fez isso. E aí, nos versículos últimos 18 e 19, um pedido a Deus para que restaure a sorte do seu povo. Lembra que eu falei lá quando a gente trabalhou sobre os livros poéticos, sobre a metáfora? E esse versículo aí: faz o bem a Sião segundo a sua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Uma metáfora. Edifica os muros de Jerusalém é uma metáfora. Torna-se a comunidade segura. Ele queria isso, a comunidade dele segura. Então, gente, versículo 19. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. O pedido a Deus de Davi que restaure a sorte do seu povo. Então, além dele querer se arrepender, ter o coração contrito diante de Deus, ele também queria a sorte para o seu povo, a bênção para o seu povo. Olha só o coração de Davi, né? Ele queria se consertar perante a Deus, como também queria a bênção para o seu povo. Então, essa metáfora aí, que nós aprendemos, né? Que a poesia é uma metáfora, o Salmo é um livro poético. Então, diz assim: edifica os muros de Jerusalém, tornar-se a comunidade segura. Ele queria a bênção para a sua comunidade. Então, juniores, quando nós nos tornamos pecadores arrependidos, né, de verdade, confiamos em Deus para a sua segurança, a nossa vida se torna muito mais agradável. E nada é pesaroso, nada é sacrifício fazer para o Senhor, né? Acordar cedo, ir para a igreja. Ai, poxa vida, queria ficar até mais tarde na cama, né? Tudo bem que agora a gente não está indo, né? Estamos ficando em casa, mas às vezes a gente reclama para ir, para estar 9 horas na igreja, né? Então, quando a gente se arrepende, nós confiamos em Deus, a nossa vida se torna agradável ao Senhor, né? E nada é sacrifício. Tudo é muito mais prazeroso fazer para Deus, né? Então, eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Hoje, como está a sua vida perante o Senhor? Quando você erra, quando você peca, o que você faz? Ah, nada te incomoda? Tem uma coisa errada aí, né? Temos que pensar se Jesus está aí no nosso coração. Quando a gente erra e peca e nada acontece,
nada incomoda, não é verdade? Então, gente, eu gostaria que vocês meditassem nesse texto, nesse Salmo 51, e estudando sobre esse capítulo, eu descobri também uma coisa que eu não sabia. O Salmo 51, ele é irmão do Salmo 32, e porque provavelmente foram escritos na mesma circunstância. Olha só que interessante, eu não sabia disso. Eu queria então terminar essa aula de hoje lendo com vocês o Salmo 32. Olha só, bem-aventurado, vocês sabem o que significa? Feliz. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de que pode achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhes chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guia-me com os seus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, ó justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Mesmo conteúdo de oração, né? Arrependimento. Então, aprendi um pouquinho sobre isso. Então, esses dois versículos provavelmente foram escritos na mesma circunstância, né? Davi escreveu, né, perante o que ele passou e ele se arrependeu. Então, nessa semana, reflita sobre isso. O que você tem que chegar hoje diante de Deus e pedir perdão? Converse com ele. Se tiver que procurar alguém da sua família, né, ou seu irmão, um amigo, liga para ele, manda uma mensagem, né, e coloca o seu coração contrito diante de Deus. Eu também farei isso essa semana, vou estar sondando o meu coração, vendo se há em mim um coração mau. E Deus conhece nosso coração, não adianta esconder nada dele. Não é verdade, juniores? Então, gente, eu queria terminar dando uma tarefa, vou colocar aí por escrito, tá bom? Para vocês fazerem hoje ainda. Nós temos tempo, né? Nós temos um tempo aí para vocês prepararem essa lição, porque às vezes fica esquecido, né? Alguns juniores ainda não entregaram algumas atividades que foram pedidas, né? Isso é bom para vocês irem, né, exercitando, aprendendo a palavra, quando a gente escreve, quando a gente pensa sobre aquilo que a gente ouviu, a gente está aprendendo. Na escola é assim, não é? Então, gente, eu vou colocar aí por escrito o que vocês precisam fazer hoje ainda, tá bom? E eu gostaria de receber o retorno de vocês, tá? Um beijo no coração de vocês. A Bianca ama muito vocês, estou com muita saudade, tá? E espero que tão logo possamos estar juntos. Quero falar sem chorar, né? Mas eu tô com muita saudade e Tia Bianca pede, cuidem-se, né? Façam a parte de vocês, a parte do céu tá fazendo a dele. Estamos orando, né? Para que tudo isso passe e que possamos estar juntos novamente, ok? Um beijo no coração. Amo vocês.